abraçar o Flávio? Vamos? Estenda as mãos em direção ao Flávio e diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo através do meu irmão. Guia o meu irmão na tua palavra, para que Jesus seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Bom estar no lugar onde tem promessa de Deus, onde tem a palavra de Deus. Obrigado. Você sabe que esse texto que nós vimos há pouco, o pastor Valmir leu aqui, sobre Maria. Jesus falou que onde o evangelho fosse pregado, aquela passagem seria revelada. Ou seja, Jesus falou algo sobre o futuro e falou da gente, porque essa palavra está sendo pregada aqui, porque o Senhor nos ama, né? Há uma promessa dele para a nossa vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Deixa aberta ela em Hebreus 12 aí. Queria conversar com os irmãos, tratar de algo que está na tela. Você pode ler ali o tema que nós vamos conversar hoje? Livre da frustração. O que é uma pessoa frustrada? Lê para mim, por favor, vamos ler junto. Frustrado. É isso que é frustrado. Então nós vamos receber aqui a palavra de Deus, para que nós sejamos livres da frustração, para que tenhamos uma vida, o contrário, esse adjetivo seja totalmente o contrário. O contrário é uma pessoa que deu certo, amém? Uma pessoa útil, uma pessoa vitoriosa, né? que desenvolveu, completa, até chegar ao plano perfeito de Deus, né? Que está em Cristo Jesus, é aquele grande dia. Então, vamos ler o verso 16 em diante. Eu vou ler aqui na Bíblia, aqui você acompanha o seu smartphone, na sua Bíblia de papel, e depois nós vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Hebreus 12, 16 diz assim: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Verso 19: e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podia suportar que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião. Qual monte? Sião. E a cidade do Deus vivo. Qual a cidade? Deus vivo. E a Jerusalém celestial.
e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, e juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegaste também a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Verso 25, e a gente finaliza a leitura aqui. Vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeite ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém. Queridos, nós vimos aqui que a frustração é algo que não deu certo. Existem negócios que não dão certo e o homem fica frustrado. Existem famílias que muitas vezes não dão certo e a pessoa fica frustrada. Existem projetos frustrados, que não deram certo e a pessoa que estava envolvida no projeto, ela fica frustrada. Mas o que eu quero dizer aqui não é de projetos como esse, que também faz parte, mas eu quero dizer aqui sobre a nossa vida, o plano da minha e da sua vida. É isso que eu gostaria de compartilhar. Então, para nós nos livrarmos da frustração, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o quê? Você pode ler para mim lá o primeiro lugar? Vai de novo. Escolhas certas. Por quê? A palavra diz: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filhos mais velhos. A maioria de nós, creio que lembra a história. Esaú não fez uma escolha certa. Por quê? Porque ele tinha um direito de primogenitura. Não vou entrar no detalhe, mas eu queria que você pensasse assim: ele tinha algo de Deus. De quem ele tinha algo? De Deus. E ele abriu mão, ele rejeitou o projeto de Deus para a vida dele por um manjar, por uma refeição. Ele era filho de Isaac, seu irmão Jacó. E aí, relembrando a situação, saiu Esaú para uma caça, chegou com fome, estava ali o irmão dele com um prato, com um manjar, e ele falou: estou morrendo de fome, eu estou a ponto de morrer. E a gente sabe que não é bem assim. Às vezes a gente usa essa expressão: estou morrendo de fome, né? E na verdade nós não estamos morrendo de fome, nós estamos com bastante fome, mas não é morrendo. E ele falou assim: olha, sabe o plano de Deus? Eu não quero o plano de Deus, eu quero o prato, eu quero o manjar. Então, para nós não termos a nossa vida frustrada, nós precisamos fazer escolhas certas. E é escolher o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantas pessoas estão frustrando as suas vidas? Eu não estou falando projeto também vem muitas vezes nisso. Frustrando as suas vidas, porque tem dito não ao Senhor, não ao plano de Deus. Está dizendo não à obediência do Senhor e está frustrando, está sendo inútil, estão jogando fora algo maravilhoso que o Senhor teria para a sua vida. Hoje, quantas pessoas que nós não ouvimos isso no passado? Há uns 20 anos que eu me converti, o tempo do pastor Valmir antes e alguns antes ainda, não havia você dizer assim: olha, é um evangélico não praticante. É um evangélico não praticante. A pessoa, ela
esteve na igreja, ela recebeu a promessa de Deus, ela recebeu a palavra, oração, ela sabe, só que ela desobedeceu o que está aí em Hebreus 10, 25, que diz que não deixamos de congregar, e ela foi sutil deixando de congregar, e de repente ela saiu da igreja, e ela sabe os versículos, e ela posta no Facebook versículos, no Instagram, e aí de repente às vezes a gente até olha e fala, será que ela voltou? Não, não voltou, é porque ela sabe, mas é um evangélico não praticante. Mas o que é isso? Ela está rejeitando o plano de Deus para a vida dela. Quantas pessoas têm abandonado o projeto de Deus, a vida com Deus, e têm feito como Esaú, escolhas erradas na sua vida, relacionamentos que vão contra a palavra de Deus, errado. Você sabia que Esaú, está escrito lá em Gênesis, que ao fazer isso, até a família dele falou que ele foi escolher um relacionamento com mulheres que eram fora da família de Deus, do povo de Deus, e a Bíblia fala que aquelas mulheres foram uma perturbação para os seus pais. Olha aí, jovem, perturbação para os seus pais, porque abandonaram o projeto de Deus e se envolveram em relacionamentos que não era de Deus para a vida dela. Disseram não, fizeram escolhas erradas, negócio muitas vezes errados, e entram por um caminho. Eu não estou dizendo aqui, querido, que nós devemos abandonar a bênção de Deus, a vida profissional, não é nada disso. O Jacó, que escolheu, que comprou ali o direito de primogenitura, ele foi um homem abençoado. Tudo que ele colocava a mão era abençoado. O sogro dele ficou até enciumado, porque as ovelhas dele davam mais fruto, ele foi conquistando. Olha comigo, Hebreus 11, verso 20 e 21. O verso 20 diz assim: pela fé, Isaque abençoou quem? Jacó e Esaú, os dois irmãos, na mesma família, com pais muito abençoados, no tocante às coisas futuras. E olha, Jacó, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta de seu bordão. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é abandonar o projeto na terra, é trocar, entende? Estão entendendo? É trocar, é substituir a bênção de Deus por algo da terra. Quando nós fazemos escolhas que substituem, ou seja, não damos importância para o que é espiritual, para a bênção de Deus, para a obediência à palavra de Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo escolhas erradas. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, é que uma pessoa que não é frustrada, que deu certo, que foi abençoada, ela continua com Deus, ela é próspera no que faz, e ela faz como Jacó aqui. Você vê que, olha como é profético, como isso é verdade. Isaque abençoou os dois, só que a continuidade veio com Jacó. E aí o povo de Deus se deu dali. Você e eu seremos completos, abençoados, livres da frustração, quando nós cumprimos o projeto de Deus para nós enviarmos os nossos filhos. Que o Senhor me ajude e te ajude, querido, porque tem que continuar. Esse pequeno seu que o Senhor tem concedido tem que continuar o projeto do Senhor na nossa vida. Nós precisamos cuidar disso. Pessoas frustradas tendem a colocar a responsabilidade no outro e não reconhecem suas falhas. Vou ler de novo. Pessoas frustradas tendem a colocar a responsabilidade no outro. Sempre o outro que fez alguma coisa e não reconhece suas falhas.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Esaú, depois que ele vendeu esse direito de primogenitura, depois que ele disse não para a bênção de Deus na vida dele, sim para as coisas terrenas, ele tentou matar o seu irmão. O culpado é o Jacó. Esse Jacó, né? Queridos, o nome Jacó significa suplantador, um enganador, um homem falho. Só que, por que um homem falho deu certo? Porque ele escolheu Deus. Ele se deixou no vale de Jaboque, ele lutou com Deus e ele foi passado, transformado. Como nós, nos dias de hoje, com as nossas falhas, nós vamos diante do Senhor, reconhecemos, pedimos para Ele nos tocar e Ele muda a nossa natureza, como mudou a natureza de Jacó para Israel, um vencedor com Deus. Não coloque, querido, a responsabilidade de qualquer frustração no outro. Faça escolhas hoje, escolha por Deus hoje. Mas eu tenho aqui minhas falhas, eu tenho aqui minhas lutas, eu também tenho, mas eu escolho Deus. Eu não vou trocar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou insistir, eu vou caminhar. Não deixe de congregar, não troque um prato, um manjar, né? Algo terreno pela bênção de Deus. Não troque alguns minutos de prazer por causa da bênção de Deus na sua vida, não troque. Precisamos fazer escolhas certas na nossa vida, amém? Segundo lugar, depois de escolhas certas, o que nós precisamos? Tempo certo, porque no verso 17, como vocês sabem, posteriormente, o que é posteriormente? Depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Certo dia, uma coisa que entristeceu, me marcou. Eu estava com um jovem, tão boa aparência, inteligente, cheio de promessa, como você é jovem, cheio de promessa, cheio de dons, talentos, cheio de vigor. E aquele jovem disse para mim: pastor, eu não quero continuar. Há um tempo que pode ser que eu volte, há um tempo, mas agora eu quero curtir o mundo, não há tempo para mim. E eu ouvi aquilo triste, ouvi aquilo com meu coração tão quebrantado, e eu pensei: Senhor, será que há tempo? Pedro disse assim que o Senhor não retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo. Ele é o quê? O que é longânimo? Tem um longo ânimo a respeito de nós para que nós nos arrependamos. Um longo ânimo, mas nós precisamos lembrar que Isaías, e depois Paulo falou a profecia de Isaías: digo-lhe que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora é dia de arrependimento. Não espere para amanhã, creia hoje, se arrependa hoje, muda hoje, peça para Deus mudar o seu coração hoje. Hoje é um tempo. Ele disse: eu sou novo, aquele garoto, eu sou novo, e eu tenho um tempo para curtir a vida. Depois eu vou pensar na obra de Deus, depois eu vou pensar. Será, querido? O Senhor colocou um tempo para mim e para você, colocou um tempo, e nós não podemos gastar esse tempo com aquilo que é inútil, naquilo que frustra a vida do homem. Nós precisamos dizer sim. Traz temor ao meu coração quando eu vejo aqui que Esaú tentou depois. Agora eu falei de jovem, isso serve para mim e para você adulto também. Para quem que serve? Para nós, não serve? Quantos de nós pensamos assim: olha, eu não vou me envolver muito agora não com as obras da igreja, eu não vou envolver com esse projeto não, porque eu quero primeiro estabilizar minha finança, eu quero primeiro cumprir o curso,
Eu quero primeiro criar os meus filhos. Eu quero primeiro fazer tal projeto. Depois eu penso naquele projeto de Deus. Querido, pode ser tarde. Eu não quero trazer isso como medo, eu estou querendo trazer isso como palavra de Deus para nós. Agora é o tempo aceitável da salvação, agora é o tempo aceitável. Não deixe para amanhã. Precisamos nos apegar, fazer compromisso com a igreja, compromisso com a palavra, compromisso. Você crê que o Senhor tem um projeto de vida para você? E você acredita que você pode deixar isso para amanhã e falar, olha, depois eu penso nisso, deixa eu primeiro ver o meu projeto. Eu vou dar prioridade para o meu projeto. Que o Senhor nos ajude hoje, você está me ouvindo hoje? Hoje é um tempo bem propício de nós nos arrependermos e falarmos, eu vou alinhar a minha vida aqui. Amém? Tempo certo. Próximo, a forma certa. Então, primeiro é escolha. E depois? E agora? Vamos de novo primeiro? Olha aí, forma certa. Como vocês sabem, no texto aqui, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. E aí, grifado aqui, embora a buscasse a bênção com lágrimas. Lágrimas é importante? Sim. Só que lágrimas sem coração, querido. Lágrimas sem coração. Rasgar as vestes ou o coração, é isso que há uma pergunta para nós. Lágrimas, elas são sim importantes, mas ele buscou com lágrimas, ele queria a bênção. Nós precisamos mudar, nós precisamos rasgar o coração diante do Senhor e não simplesmente buscar a bênção, nós precisamos buscar o Senhor na nossa vida. Buscar Ele na nossa vida. Precisa ser fruto, as lágrimas precisam ser frutos de um coração quebrantado. Nós temos tempo do arrependimento ainda. Nós estamos na graça, o Senhor tem sido longânimo, mas a forma certa de buscar o arrependimento. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, e vir diante dele com todo o coração, buscai ao Senhor de todo o coração, para que ele mude essa trajetória na nossa vida. Próximo, o monte certo. Você pode repetir comigo? O monte. Por quê? 2 montes, do lado esquerdo, Hebreus 12, 18. O escritor de Hebreus diz: vocês não chegaram ao monte, eu coloquei aqui em colchete Sinai, que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade. Qual é o monte certo aqui? Este monte está representando o Monte Sinai quando Moisés recebeu a lei. Diz a palavra que Moisés estava lá, e aí veio o relâmpago, veio a escuridão. Era o tempo da lei, era o tempo do juízo. E aí o povo ouviu, a gente leu ali, o povo ouviu a voz de Deus, e aí o povo não suportou, para. Porque era algo que trazia medo, era algo que trazia juízo. E o Senhor é tão gracioso conosco que Ele fala: vocês não chegaram nesse monte. Vocês não estão no lugar de trevas, nem de escuridão, nem de tempestade. Não é. Não é esse o monte da lei que nós vamos conseguir ficar livre da frustração. Agora é o monte
do lado direito, sim. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Nós lemos, né? A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. Glória a Deus por isso. Esse é o monte que vai fazer com que nós sejamos livres da frustração. Agora eu tenho um termômetro para nós aqui. Qual é o termômetro? Para ver se a gente está no monte certo. Qual monte nós estamos? O Sinai, aliás, da lei, ou o da graça, o Sião. Eu vou fazer a pergunta, e você observa, e você responde no seu coração. Primeiro, quando nós erramos, nós sentimos medo de Deus, ou recebemos o perdão e temos paz no coração? Quando você uma atitude que desagradou a Deus, tem medo ou tem paz por saber que Ele é o perdoador? 2, quando nós falhamos, nossa atitude é de guardar na escuridão, nas trevas, ou trazer para a luz? Um monte era um monte de trevas, e o monte da graça de Deus nós temos que trazer para a luz, com um conselheiro, como nós temos aprendido, com Deus, trazer para a luz. Quando servimos a Deus, fazemos isso com peso ou com alegria? Na lei é peso, na graça eu faço com alegria. É um termômetro, nós precisamos saber. Se a gente for para o monte errado, querido, o monte do peso, nós vamos ser frustrados. Agora, se nós servimos a Deus com alegria, sabendo que a graça dele, nós não seremos frustrados, seremos livres da frustração. Quando pensamos quem é importante no corpo de Cristo, alguns ou todos? Na lei, alguns são importantes, alguns chegam na presença de Deus, alguns aparecem. Agora, no monte da graça, todos nós somos importantes. Você está do lado de uma pessoa importante. Nós tendemos a achar que mais importante é quem aparece. Tendemos. Agora eu quero dizer para você, você está vendo aqui meu coração? Meu pulmão? Não está vendo, né? E se eles não estivessem funcionando bem? Eu não estaria aqui. Então não é quem aparece que é mais importante, todos somos importantes. Agora, para saber mais disso, domingo que vem nós vamos falar sobre o corpo e vamos continuar assim pela manhã, Quando nós pensamos assim, olha, uma pessoa recebeu uma bênção muito grande, foi curada, foi salva, nós pensamos em meritocracia ou honra, tipo assim, a pessoa merece mesmo. Querido, o que nós merecemos na graça a gente sabe, era a cruz. Mas Jesus tomou por nós, e Ele nos honra, é a graça dEle na nossa vida. No serviço, eu faço por obrigação ou por amor voluntário? É o termômetro. Quando alguém erra com você, agora não é quando você erra, quando alguém erra com você, o seu sentimento e o meu é de condenação, ou você pensa, olha, há justificação em Cristo? É o termômetro. E por fim, o nosso termômetro, nós fazemos os nossos projetos, desenvolvemos na força no braço ou no poder do Espírito Santo. Então aqui está um termômetro para o monte certo. Se nós formos, queridos, no caminho da lei, no caminho da força do braço, da obrigação, da meritocracia, por obrigação, nós seremos frustrados no projeto que Deus tem para a nossa vida, e aí nós podemos cair no caminho de Esaú e rejeitar a bênção de Deus por coisas terrenas. Mas se nós falarmos, eu quero o caminho da graça, eu quero subir ao monte da graça, a cidade do Deus vivo, ali a favor de Deus para mim, eu quero fazer as coisas com alegria, eu quero me doar, o Senhor é tão bom comigo, não há nada de bom em mim, não há mérito em mim,
mas porque Ele me salvou, eu me entrego a Ele. Você não vai ser frustrado, é o Senhor na sua vida. Quando você pensa, olha, eu sou a pessoa certa, eu sou tão inteligente, é mesmo, o Senhor tem dado graça a nós, né? Mas, se você for por esse caminho, você vai se frustrar. Agora, se você falar, olha, Senhor, de verdade eu não sou nada, sou um pecador, mas usa a minha vida, eu quero viver o projeto do Senhor para a minha vida, dá o poder do Espírito Santo para eu desenvolver isso, livre da frustração. Qual monte nós vamos subir para vivermos esse projeto? Da lei ou da graça? O pastor Valmir falou aqui da graça. E a sua resposta? Da graça, da graça, da graça. Da graça na comunidade da graça. Eu vou pelo caminho da graça de Deus. Nós precisamos também do mediador certo. Quem era o mediador no monte da lei? O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Queridos, o mediador da lei, ele era um homem como eu e você, e ele tremeu também. Mas nós precisamos do mediador correto, e do lado direito chegamos a Deus por quem? Por Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Você tem um mediador que não treme diante da situação. Você tem um mediador que vem e fortalece a mim e a você. Quando nós confiamos nesse mediador, nós não seremos frustrados, você não será frustrado. Você pode até mesmo ser como Jacó e olhar e falar, olha, eu tenho sido tão falho na minha vida, eu tenho sido assim, olha, eu tenho até tropeçado, mas se você vem diante desse mediador Jesus, que não treme na situação, ele venceu a morte, ele aspergiu o sangue dele sobre a nossa vida, para que nós não sejamos frustrados. Você não é frustrado quando você escolhe esse mediador glorioso. A lei é centrada no homem, é centrada na obediência, na obrigação, é centrada em Moisés. Agora a graça, o mediador é Cristo, que venceu tudo por nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse mediador é glorioso. E nós seremos livres de toda frustração. Amém? Agora um cuidado que nós precisamos ter, está no verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Não sou eu não, viu? É a palavra, é o Senhor. Se os que se recusaram a ouvir aquele que o advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O que a palavra está dizendo para nós? Que o nosso mediador, então, ele é dos céus, é Jesus, não é? E o mediador do monte Sinai era Moisés. E o povo rejeitou as palavras que Moisés estava dizendo. E o nosso mediador é mais glorioso, ele venceu por nós. Só que ele vai cobrar. Se eles não escaparam quando rejeitaram, quanto mais nós que temos maior graça. Quanto mais nós que temos tido mais tempo, embora que o Senhor está falando para nós, mude hoje. Quanto mais nós. Não rejeite. Você pode falar aí, para quem está do seu lado, não rejeite o plano de Deus para a sua vida. Não rejeite o plano de Deus para a sua vida. Jovem, adolescente, o Senhor tem um plano maravilhoso para vocês. Não rejeite. E não pense que é lá no futuro. Não rejeite. Eu fiz aqui uma declaração
de fé para eu ser livre da frustração. Eu vou ler e você olha e presta atenção. Se você deseja também declarar, nós vamos fazer depois, porque nós não vamos declarar algo que você não conhece. Você precisa decidir você. A minha vida é um projeto bem-sucedido de Deus. Afirmo e reafirmo que escolho Deus no lugar do homem ou qualquer ídolo. Eu escolho o eterno no lugar do temporal, aquilo que vai passar. O celestial no lugar do terreno. A santificação no lugar do que é profano. Por isso não serei frustrado sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Você deseja fazer essa declaração de fé? Então vai rimar, fique de pé. Você pode olhar para a tela, colocar a mão no seu coração e declarar isso. Você pode olhar e declarar. Vamos juntos, todos que desejam. Quem não deseja não tem problema. Vamos lá? A minha vida, afirmo e reafirmo que escolho Deus no lugar do homem ou qualquer ídolo. Escolho o eterno no lugar do temporal, o celestial no lugar do terreno, a santificação no lugar do profano. Por isso não serei frustrado sobre a terra, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Você fez essa escolha, eu queria orar com você, por você. Pai, estou diante da tua igreja, Senhor, que declarou a fé. Estou diante de irmãos, Pai, que são bem-sucedidos, projeto bem-sucedido do Senhor. Ó Deus, livra-nos da frustração, de rejeitar o teu projeto para a nossa vida, de ser profano, Senhor, escolhendo um prato, um manjar, escolhendo coisas, substituindo o projeto que o Senhor tem para nós. Dá-nos discernimento espiritual, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, ser abençoados sobre a terra. Queremos, Senhor, ser tão bem-sucedidos como, Senhor, Jacó. Ele foi mudado de natureza, tornou-se Israel, e ele abençoou a sua geração. Que os meus irmãos aqui bem-sucedidos abençoe as suas gerações, Senhor. Ah, meu Deus, uma pessoa que não é bem-sucedida, ela abre mão da sua geração. Ela diz não para Deus e sim para o que é terreno. Senhor, livra a tua igreja, livra meus irmãos, me livre, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja tão bem sucedida e nós abençoamos a nossa próxima geração para continuar, para ser melhor do que nós, Senhor, para desenvolver os projetos que o Senhor tem para cada um deles. Ah, Pai, eu quero dizer sim para Ti, Pai, sim para Ti, Pai. Senhor, Esaú foi tão infeliz, Senhor, em vender a bênção do Senhor por algo tão passageiro, tão terreno, tão terrestre. Ah, Senhor, não nos deixe, Senhor, por momentos de prazer dizer não para o Senhor. Ah, Deus, hoje é o tempo da nossa salvação, é o tempo da escolha, e cada dia, escolha após escolha, que nós possamos escolher o Senhor, escolher a tua direção. Peça ao Senhor, meu querido, que você escolha a direção do Senhor para a sua vida. A sua decisão, a sua escolha define o seu destino. A sua decisão vai definir o seu destino. Agora deixa eu dizer algo. Se você deixar de escolher, você já escolheu. Não seja omisso. Decida
mas decida por algo que o Senhor quer fazer para você. Em nome de Jesus, amém.